Antes de começar essa cobertura especial, já deixa o seu like. Se inscreva no canal Entre Linhas e ative o sininho para não perder nenhuma atualização sobre os desdobramentos políticos que estão movimentando o Brasil e o mundo. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que gosta de estar por dentro das notícias mais impactantes e ajude a fortalecer a nossa comunidade. O clima político e diplomático entre Brasil e Estados Unidos ganhou novos contornos após a condenação histórica de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. O episódio, que já era acompanhado de perto pela imprensa internacional, tomou proporções ainda maiores quando o presidente norte-americano Donald Trump se manifestou publicamente. Ao ser questionado sobre a decisão que determinou a prisão do ex-presidente brasileiro, Trump classificou o resultado como surpreendente, mas evitou responder diretamente se haverá sanções adicionais contra o Brasil. Ainda assim, deixou clara sua posição de apoio a Bolsonaro, reforçando o vínculo político entre os dois líderes. Poucos minutos após o voto que selou a condenação, a manchete correu o mundo. Agências e jornais de renome internacional destacaram não apenas o peso da decisão, mas também a reação de diferentes atores políticos, enquanto veículos de comunicação enfatizaram o caráter histórico do julgamento. Dentro do próprio Brasil, a notícia repercutiu com intensidade, dividindo opiniões e gerando debates sobre as consequências imediatas e futuras. O que chamou a atenção foi a velocidade com que a decisão do STF ecoou fora do país. Grandes jornais publicaram análises que ressaltaram a importância simbólica da condenação de um ex-presidente por tentativa de golpe, algo inédito em democracias consolidadas. Enquanto isso, em solo americano, a figura de Trump voltou a ser colocada em foco, especialmente por sua postura ambígua. De um lado, reafirmação de apoio a Bolsonaro, de outro, silêncio calculado sobre medidas que poderiam agravar ainda mais a crise diplomática entre os dois países. A Casa Branca foi pressionada a se pronunciar e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, utilizou as redes sociais para criticar a decisão do Supremo brasileiro. Ele classificou a sentença como injusta e prometeu que o governo dos Estados Unidos daria uma resposta adequada ao que chamou de caça às bruxas. Esse posicionamento abriu espaço para especulações sobre possíveis retaliações diplomáticas ou até mesmo econômicas. O Itamaraty, por sua vez, não demorou a reagir e divulgou nota reforçando a soberania nacional, afirmando que o Brasil não aceitará intimidações externas, de onde quer que venham. A escalada de declarações acendeu um alerta entre especialistas em relações internacionais. Há quem enxergue no episódio não apenas um impasse jurídico, mas um risco real de crise diplomática prolongada. A fala de Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, adicionou combustível a esse cenário. Ele afirmou acreditar que a Casa Branca deve anunciar medidas concretas contra o Brasil, sugerindo que Trump não ficará satisfeito em apenas manifestar apoio verbal. Esse tipo de declaração fortalece a percepção de que o conflito pode ganhar novas camadas de tensão nas próximas semanas. Ao mesmo tempo, a imprensa internacional destacou a firmeza de ministros do Supremo, em especial a ministra Carmen Lúcia, cujo voto foi decisivo. Sua frase, "A democracia brasileira não foi abalada", foi reproduzida por diversos veículos internacionais como um símbolo da resistência institucional. Para observadores estrangeiros, a condenação representa uma espécie de divisor de águas, projetando o Brasil como um país disposto a enfrentar seus próprios desafios internos, ainda que isso implique em consequências externas. Dentro dos Estados Unidos, porém, a reação não é unânime. Trump, que já enfrentou acusações relacionadas à invasão do Capitólio em 2021, vive uma realidade política diferente, mas que guarda paralelos com o que ocorre no Brasil. Seus apoiadores veem na condenação de Bolsonaro um precedente perigoso, temendo que medidas semelhantes possam um dia ser aplicadas contra lideranças americanas. Já críticos de Trump apontam a contradição. Enquanto nos Estados Unidos não houve condenação concreta no episódio do Capitólio, no Brasil, a justiça agiu com rigor. Esse contraste aumenta ainda mais a relevância da notícia, pois projeta o caso brasileiro como um exemplo que pode inspirar outros países. Ao mesmo tempo, abre espaço para retaliações e para a intensificação da rivalidade geopolítica, especialmente em um momento em que a América Latina volta a ser palco de disputas estratégicas. Diante desse cenário, fica claro que o julgamento de Bolsonaro não se restringe apenas ao Brasil. Ele se tornou um acontecimento global, com repercussões que atravessam fronteiras e colocam em xeque a relação
entre duas das maiores democracias do continente. A noite que se seguiu à condenação de Jair Bolsonaro foi marcada por uma sucessão de declarações, análises e reações diplomáticas que deixaram evidente o peso internacional desse episódio. A imprensa norte-americana, em especial, deu destaque ao impacto que a decisão do Supremo Tribunal Federal teria na política da América Latina. O jornal Washington Post apontou que Bolsonaro se tornou o primeiro ex-presidente da região condenado por tentar minar a maior democracia latino-americana. Um marco que, segundo analistas, reforça a independência das instituições brasileiras. Entretanto, o tom adotado por Donald Trump em suas falas públicas trouxe incertezas. Ao participar de uma cerimônia no Pentágono, em homenagem às vítimas dos atentados de 11 de setembro, o presidente norte-americano foi questionado sobre as possíveis medidas contra o Brasil. Ele não respondeu diretamente se haveria sanções, mas deixou claro que continua a enxergar Bolsonaro como aliado político e pessoal. Essa postura de Trump foi interpretada por muitos como um sinal de que, embora exista apoio, também há cautela em transformar essa tensão em um conflito aberto no campo econômico. O problema é que, ao mesmo tempo em que Trump adotava esse tom evasivo, integrantes de seu governo elevavam o discurso. Marco Rubio, secretário de Estado, foi explícito ao dizer que a decisão do STF foi injusta e que medidas de resposta seriam tomadas. Essa declaração não passou despercebida no Brasil, onde setores do governo consideraram a fala como uma ameaça direta à soberania nacional. A resposta do Itamaraty foi rápida. Reafirmou que o país não aceitará ingerências externas e que a democracia brasileira não se intimidará com pressões vindas de qualquer potência estrangeira. Especialistas em política internacional apontam que a situação abre um novo capítulo nas relações entre os dois países. Para o jurista Fernando Capano, convidado em um programa especial para debater o assunto, o risco de escalada é real. Ele destacou que, diante da atual conjuntura, não se trata apenas de divergências diplomáticas comuns, mas de uma crise que pode ganhar proporções maiores, caso os Estados Unidos avancem com medidas econômicas. Capano lembrou ainda que sanções podem afetar diretamente a economia brasileira, impactando empregos, exportações e a confiança de investidores internacionais. Já o cientista político Paulo Ramires analisou que há um elemento de imprevisibilidade nessa equação. A própria postura de Trump, conhecido por adotar decisões unilaterais e inesperadas, ele pode tanto optar por uma resposta contida quanto por medidas duras. Ramires chamou a atenção para o fato de que, internamente, Trump enfrenta críticas por não ter sido responsabilizado após o ataque ao Capitólio, o que torna sua defesa de Bolsonaro uma posição política delicada. Segundo o temor dos aliados de Trump é que a firmeza da justiça brasileira sirva como inspiração para processos semelhantes em outros países. Enquanto isso, a repercussão internacional seguiu se ampliando. O jornal britânico The Guardian destacou não apenas a condenação, mas a frase da ministra Carmen Lúcia, que foi reproduzida em diversas matérias como um símbolo de resistência institucional. Para o periódico, a declaração de que a democracia brasileira não foi abalada ecoou como uma mensagem de estabilidade diante de uma crise sem precedentes. Já o espanhol, o país enfatizou que, além de Bolsonaro, oficiais de alta patente foram alvo do julgamento, algo inédito e considerado um divisor de águas para a justiça militar e civil no continente. Essas análises ganharam ainda mais peso diante da reação popular. Nas redes sociais, hashtags relacionadas ao julgamento ficaram entre os assuntos mais comentados no Brasil e em outros países. Milhões de mensagens foram publicadas em questão de horas, mostrando como a condenação se tornou um tema de alcance global, entre críticas, apoios e teorias sobre os desdobramentos. O episódio transforma o SEI em um dos maiores fenômenos de repercussão política internacional dos últimos anos. Ao mesmo tempo, não se pode ignorar o efeito dessa crise na economia. O mercado financeiro reagiu de forma volátil. O índice da Bolsa Brasileira registrou fortes oscilações, ao mesmo tempo em que investidores estrangeiros aguardavam sinais mais claros sobre como o governo dos Estados Unidos iria se posicionar. A expectativa de sanções gera temor, mas, paradoxalmente, a firmeza das instituições brasileiras também foi vista como um fator de credibilidade, reforçando a imagem de um país disposto a enfrentar seus desafios políticos. Em meio a esse turbilhão, o deputado Eduardo Bolsonaro reforçou que espera uma resposta dura
do governo norte-americano. Em suas declarações, ele afirmou acreditar que Trump não permitirá que a condenação seja apenas um evento simbólico, prometendo que haverá medidas concretas. Para parte dos analistas, essa fala representa uma tentativa de pressão política, mas também expõe a dimensão do conflito. De um lado, o Brasil defendendo sua soberania. De outro, uma potência mundial ameaçando respostas diretas. Diante de tantos elementos, a pergunta que fica é: até onde essa crise pode ir? Se, por um lado, a imprensa internacional celebra a decisão como um marco democrático. Por outro, cresce o temor de que o episódio leve a um embate diplomático e econômico sem precedentes entre Brasil e Estados Unidos. O ambiente diplomático entre Brasil e Estados Unidos tornou-se ainda mais tenso quando analistas começaram a projetar cenários sobre o que poderia acontecer caso as declarações vindas da Casa Branca se transformassem em ações práticas. A possibilidade de sanções econômicas é vista como uma das medidas mais imediatas e prováveis, mas especialistas alertam que isso pode ter efeitos colaterais, tanto para o Brasil quanto para os próprios norte-americanos. Paulo Ramírez, em sua análise, destacou que sanções contra o Brasil teriam um efeito devastador sobre setores estratégicos, como agronegócio e exportações de commodities. Ele lembrou que o país é um dos maiores fornecedores de soja e carne para o mercado global e que qualquer restrição poderia desestabilizar cadeias de produção e gerar impactos até nos preços internacionais. Ainda assim, ele ressaltou que esse tipo de medida seria um verdadeiro tiro no pé dos Estados Unidos, pois aumentaria a inflação e os custos de vida dentro do próprio território americano. Esse aspecto ganha ainda mais relevância quando se observa o papel da China nesse tabuleiro. Pequim tem se mostrado cada vez mais presente como parceira comercial do Brasil, e um eventual afastamento dos Estados Unidos poderia abrir espaço para que a China consolidasse ainda mais sua posição no mercado brasileiro. Isso criaria uma reconfiguração no equilíbrio de forças internacionais, com o Brasil se aproximando de forma mais intensa do gigante asiático. Enquanto Washington veria diminuir sua influência na América Latina, em paralelo, o cenário militar também foi colocado na mesa de debates. Nos últimos dias, movimentações de navios e caças norte-americanos próximos à Venezuela foram interpretadas como um aviso de que os Estados Unidos não hesitarão em usar seu poderio bélico para afirmar presença na região. Analistas alertaram que, embora não seja provável uma intervenção direta contra o Brasil no curto prazo, a escalada de tensões poderia transformar a América Latina em um verdadeiro palco de disputas estratégicas. Esse tipo de perspectiva acende alertas não apenas em Brasília, mas também em capitais vizinhas, que observam com preocupação o aumento da pressão internacional. O jurista Fernando Capano destacou em sua participação que a imprevisibilidade de Donald Trump é um dos fatores que tornam esse momento ainda mais delicado, ao mesmo tempo em que pode optar por manter apenas o discurso de apoio a Bolsonaro. Trump também tem histórico de adotar medidas drásticas de maneira unilateral. Esse comportamento cria um clima de incerteza, pois não há como prever até que ponto ele está disposto a avançar em retaliações. Para Capano, a simples possibilidade de que um líder com esse perfil tenha à disposição mecanismos de sanção e até mesmo de intervenção militar já é motivo suficiente para preocupação. Outro ponto que amplia a tensão é a leitura histórica feita por especialistas em relações internacionais. A chamada doutrina Monroe, formulada no século XIX sob o lema América para os americanos, volta a ser lembrada como pano de fundo para entender a forma como os Estados Unidos enxergam a América Latina. Para muitos analistas, o Brasil está novamente colocado sob uma ótica de quintal estratégico, no qual Washington não aceita movimentos que possam comprometer sua influência. Essa visão é reforçada pelo fato de Trump adotar uma linha mais dura em relação à região, em especial quando governos locais demonstram autonomia que diverge dos interesses norte-americanos. Dentro do Brasil, a reação popular também se mostra dividida. Há quem veja na condenação de Bolsonaro uma vitória institucional e um marco para a democracia, enquanto outros enxergam o episódio como um risco de instabilidade política e econômica. Essa divisão é intensificada pelas declarações vindas de fora do país, que acabam funcionando como combustível para debates internos. Nas redes sociais, grupos favoráveis e contrários ao ex-presidente utilizam as falas de Trump e de seus aliados para reforçar seus posicionamentos, criando um ambiente ainda mais polarizado.
O impacto, no entanto, vai além do campo político. O setor econômico, já pressionado pela volatilidade dos mercados, aguarda ansioso pelas próximas movimentações. Empresários e investidores analisam diariamente cada declaração vinda de Washington e Brasília, conscientes de que qualquer escalada pode ter reflexos imediatos sobre câmbio, exportações e acordos internacionais. Esse ambiente de incerteza gera instabilidade, mas também abre espaço para reconfigurações estratégicas, especialmente em relação a novas parcerias comerciais. Ao mesmo tempo, setores da sociedade civil organizada defendem que o Brasil deve se manter firme diante de pressões externas. Organizações de direitos humanos e entidades democráticas celebraram a decisão do STF como um exemplo de que instituições nacionais não podem ser intimidadas por ameaças internacionais. Para esses grupos, o país deu uma demonstração de maturidade política e institucional ao enfrentar o caso com firmeza, mesmo sabendo que as consequências poderiam extrapolar fronteiras. O que se percebe, portanto, é que o julgamento de Bolsonaro extrapolou em muito os limites da justiça brasileira. Ele se transformou em um episódio global, com repercussões diplomáticas, econômicas e militares. O mundo acompanha atento não apenas o que o Brasil fará a partir de agora, mas também como os Estados Unidos irão reagir diante de um cenário que já mostra sinais de escalada. À medida que os dias avançam, a crise entre Brasil e Estados Unidos deixa de ser apenas uma discussão política para si, tornar um reflexo da disputa por influência no cenário global. O julgamento de Jair Bolsonaro mostrou ao mundo que as instituições brasileiras estão dispostas a enfrentar pressões internas e externas, mesmo sabendo que o peso dessa decisão poderia reverberar em campos tão distintos quanto diplomacia, economia e segurança internacional. Enquanto Trump mantém seu discurso de apoio, mas evita detalhar quais medidas podem ser tomadas, o Brasil reafirma sua soberania diante de possíveis ingerências. Esse embate entre firmeza institucional e ameaças externas cria um enredo que prende a atenção de milhões, pois não se trata apenas de um líder político ou de um julgamento específico menos, mas de um divisor de águas. Na forma como a democracia brasileira é vista no mundo, a partir de agora, os próximos capítulos dessa história podem ser ainda mais intensos. Se houver sanções, o impacto será direto no cotidiano do brasileiro, atingindo empregos, exportações e a estabilidade da economia. Se, por outro lado, a crise se mantiver apenas no campo diplomático, a tensão continuará sendo combustível para debates internos e internacionais. E, como se não bastasse, paira no ar a sombra da imprevisibilidade, até onde Donald Trump está disposto a ir em defesa de seu aliado político no Brasil. Essa incerteza é justamente o que torna a situação tão delicada e ao mesmo tempo tão acompanhada pelo mundo inteiro. Não se trata mais de um episódio isolado, mas de uma narrativa em andamento, cujos desdobramentos podem mudar o equilíbrio de forças na América Latina. O Brasil, que nos últimos anos buscou reafirmar seu papel como ator estratégico no cenário internacional, agora se vê no centro de uma disputa que envolve potências e interesses muito maiores do que se pode imaginar. O que está em jogo não é apenas a figura de Jair Bolsonaro, nem mesmo a relação entre dois países. O que está em jogo é a própria noção de democracia, soberania e até de estabilidade global. O julgamento histórico abriu portas para interpretações que vão muito além da política nacional e colocou o Brasil no centro das atenções mundiais. E, nesse contexto, fica a pergunta que não quer calar: quais serão as próximas movimentações de Washington e Brasília? Será que estamos diante apenas de uma troca de declarações diplomáticas ou de um caminho que pode levar a um confronto de maiores proporções? É justamente essa dúvida que faz dessa história uma das mais marcantes dos últimos tempos. E nós estaremos aqui para acompanhar cada detalhe, cada declaração, cada consequência. Por isso, se você quer continuar acompanhando os próximos passos dessa crise sem perder nada, já deixa o seu like, se inscreva agora no canal Entre Linhas e compartilhe este vídeo com aquele amigo que gosta de estar sempre bem informado. Assim, você nos ajuda a crescer e garante que estará entre os primeiros a saber dos próximos acontecimentos. O enredo está longe de terminar. O julgamento histórico foi apenas o início. O que vem depois pode mudar os rumos da política não só no Brasil, mas em todo o continente. E a pergunta que fica para o próximo vídeo é: se os Estados Unidos realmente avançarem com sanções contra o Brasil, qual será o impacto real para o nosso futuro?